Olá, bem-vindo ao canal Dentista Bem de Vida, eu sou o Rodrigo Ziroldo e vamos conversar um pouquinho mais, vamos bater papo sobre as coisas do nosso dia a dia, hoje com um tema sobre marketing. Tem muita gente que quer falar sobre marketing, né? Quer entender, quer fazer marketing na clínica. E marketing, pessoal, é importante vocês ficarem atentos aí, porque marketing é uma coisa tão ampla, tão grande, tá? E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante dentro do marketing e dentro do marketing de vendas, que é aquilo que, no final das contas, vai trazer dinheiro para nós, que é o uso das imagens. Então, as imagens como marketing de venda. Por que como marketing de venda, pessoal? Porque você pode usar as imagens, né? Imagens antes e depois, imagens da clínica, como ferramenta, como marketing de captura de leads, de trazer o paciente até o seu consultório. Mas aqui a gente vai falar, veja que isso também é um foco importante, tá? Então gerar o lead, né? Trazer esse paciente para dentro do consultório, primeiro ele vira um lead, depois você traz esse paciente para dentro do, marca a consulta, ele vem para dentro do consultório, você faz uma avaliação, aí você vai fechar um orçamento. E aí tem toda uma logística envolvendo todo esse âmbito e cada uma dessas etapas a gente tem ações de marketing importante. E lá no fechamento das vendas a gente pode e deve usar as imagens como marketing de vendas. Então é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá? Como e por que utilizar essas imagens? Vamos lá. Primeira coisa. As imagens dos tratamentos, obviamente, que você vai utilizar na clínica, na hora de fazer um fechamento de venda, você não vai usar imagens da sua clínica, né? Você pode mostrar a clínica, apresentar a clínica para a pessoa, andar pela clínica para que o seu paciente, seu futuro paciente conheça a sua estrutura. Então aqui, na hora que você vai fechar um tratamento, é importante que você tenha as imagens de tratamento semelhantes àquele que você vai oferecer para aquele seu paciente, já separadinhas, tá? Não ficar ali na hora procurando, puxa, onde é que tá? Eu acho que eu tenho um caso aqui, nada disso. Vamos lá, vamos começar a organizar as coisas. Como é que a gente vai utilizar essas imagens como marketing para vendas? Primeira coisa, fotografe e registre os seus casos. Obviamente, você vai pedir autorização, colher a assinatura do seu paciente para que ele permita que você utilize a foto dele para mostrar para os pacientes, para outros pacientes, né? Você pode cortar o rosto, deixar só a imagem que você quer mostrar. Às vezes é uma harmonização, então só a parte da testa. Às vezes é só um sorriso, vou mostrar aqui uma parte de ortodontia. Então, pega a autorização. E crie o hábito, hoje com o celular na mão, pessoal, é tão fácil a gente bater uma foto, né? Deixar num arquivo, sobe essa foto para dentro do software, onde você já está arquivando várias imagens, já tem a foto do paciente. Então, isso é muito importante porque você vai criando o histórico da sua bagagem profissional. E aí aquelas fotos que você vê que podem ser utilizadas como marketing, que o paciente autorizou você a usá-las, né? Tá lá bonitinho, assinado, você separa isso numa pastinha. Então, eu tenho lá uma pasta de botox, eu tenho uma pasta de fios de lifting, tenho uma pasta de implante, tenho uma pasta de ortodontia, tenho uma enfim. Quando o paciente chega, e dentro dessas pastas a gente tem subdivisões, então ortodontia classe 2, ortodontia classe 3, ortodontia cirurgia ortognática. Então quando o paciente chega, você já sabe onde que você vai procurar imagens semelhantes ao tratamento que você está ofertando para a pessoa. E aí você vai lá direto na pasta, abre a pasta e mostra para o paciente, né? Fala, ó, o seu tratamento é isso. Por quê? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Na apresentação de um orçamento, essa imagem que você vai mostrar, então por que de mostrar a imagem? Porque essa imagem que você vai mostrar vai fazer a diferença entre um vou fazer o tratamento ou vou pensar, né? Que é aquela frase que a gente não quer ouvir nunca do paciente, né? Que o paciente fala, puxa, legal, então eu vou para casa, vou pensar se eu vou fazer. O que significa isso? Significa que a gente não convenceu o paciente. Não convenceu o paciente. O paciente saiu de casa, foi lá, marcou horário, se
se predispôs a pegar trânsito, pegar ônibus, gastar dinheiro, gastou o tempo dele, que é mais valioso do que o próprio dinheiro, né? Chegou lá, ficou de boca aberta, ouviu toda a sua explicação e fala, vou pensar? Tem coisa estranha aí. Por que que ele não aceitou esse tratamento, né? Às vezes, pode ter sido no marketing de venda, que pode ser você que esteja fazendo ou ser uma outra pessoa que está fazendo. Aqui vem um detalhe. Para a gente utilizar imagens de tratamento, não recomendo que essas imagens sejam apresentadas por um auxiliar administrativo, por uma pessoa que não seja dentista. O ideal é que essas imagens sejam apresentadas por um dentista, por um profissional, pelo próprio avaliador, porque você vai ter autoridade para mostrar isso, né? Como é que uma pessoa de vendas vai falar, olha, o caso era assim, evoluiu para isso daqui, fazendo tal coisa? Não cabe. Então isso vale quando você, como dentista, está apresentando o plano de tratamento, não necessariamente o orçamento, tá? Olha, o seu caso é assim e a ideia é que você fique dessa forma. Por que que isso é importante? Por que que nesse momento que o paciente sentou na sua frente vale a pena mostrar essas imagens, já estar em pastas separadas e ser fácil de você buscar a imagem e mostrar para o paciente? Vamos pegar um exemplo? Se eu falar o seguinte para você, olha, eu vou te vender um carro azul por um valor X, tá? Seja lá qual for o valor aqui, eu vou te vender um carro azul por um valor X. O que que eu estou pensando na minha cabeça? Eu estou pensando o seguinte, que esse valor X é o melhor custo-benefício que a pessoa pode ter para esse tratamento. Então eu estou falando para ele até empolgado, olha, você vai pagar só esse valor para você ter um carro azul. Só que na cabeça da pessoa, ele está pensando nesse carro azul. Bom, bonito, novinho, e ele está falando, poxa, eu vou pagar X por esse carro. Rapaz, mas eu estou achando que esse carro é um pouco caro, está um pouco caro, eu não sei se vale isso daqui. Porque na outra clínica, esse mesmo carro azul, na outra clínica não, né? Na outra concessionária, esse mesmo carro azul aqui estava por um valor menor. Só que na verdade, o que você está oferecendo para ele não é esse carro azul aqui, ó, é este carro azul. Então, para você tirar essa imagem da cabeça dele e mostrar que isso é caro em relação ao seu preço, mas isso é muito barato em relação ao seu preço, ele tem que ver, ele tem que entender o que vai acontecer na boca dele. É por isso que a imagem, como marketing de fechamento de vendas, é muito importante, porque você vai tangibilizar um resultado. Veja, não é prometer resultado, tá bom? Isso tem que ficar claro, a gente sabe dentro do código de ética quais são os cuidados que nós temos que ter. Eu estou falando de uso de imagens dentro de uma sala fechada, com autorização do paciente que foi fotografado, para que você utilize essa imagem para mostrar, não é nem em mídia social, né? Nem em redes sociais, nada disso. É ali, no fechamento da venda, tá bom? Então vamos lá. E aí cabe a ressalva, né? Olha, é esse carro aqui, mas a gente tem que ver as peças, né? Cada motor vem de uma forma, a gente vai trabalhar melhor isso. Por quê? Porque cada caso a gente sabe que dentro da odontologia é um caso. Mas você pode dar alguns exemplos de tratamentos que você fez para que ele entenda que aquele valor que ele está pagando, você consegue trazer tratamentos muito interessantes. Então, por exemplo, se a gente pensar num tratamento de ortodontia. O paciente vai lá para fazer a ortodontia, podia ser qualquer tratamento, né, gente? E eu falo assim, olha, o seu tratamento de ortodontia ele vai ficar em X, tá? E o seu caso, eu já tive casos aqui muito semelhantes, é um caso que dá um pouco mais de trabalho ou não, seja lá qual for o seu discurso, né? Olha, eu vou te mostrar um caso semelhante ao seu, o ponto de partida e o ponto que nós chegamos. Obviamente, você vai ter uma variação, cada organismo funciona de uma forma diferente, aquele discurso que a gente sabe como que nós temos que apresentar, né? Não prometendo resultado, mas mostrando o que você consegue fazer. Então você vai lá, pega um caso e fala, olha, esse paciente tinha uma mordida toda torta, e aí a gente vai usar a linguagem do paciente.
Não adianta eu falar que a mordida, que o paciente era classe 3, que ele tinha uma discrepância de modelo, nada disso. Olha, o paciente tinha os dentes tortos muito próximos a isso que você tem hoje e a gente evoluiu depois de tanto tempo de tratamento para um caso como esse daqui. Então o paciente ele está vendo, ele olha e fala, puxa, o meu dente também é lá para trás, né, doutor? Eu falo, caramba, você trouxe ele e deixou assim? Sim, trouxe. Depois a gente ainda tem que reabilitar com implante. Então o paciente agora ele começa a entender que o carro azul que ele imaginou, né, ele é muito mais bonito, ele pode ter um resultado muito melhor, né? E óbvio que quanto mais complexo você pegar um caso e mostrar para o paciente a resolução, desde que os casos sejam semelhantes, maior é o impacto que isso vai dar. Então você pega um caso como esse daqui, que você fala assim, olha, além da ortodontia, a gente vai trabalhar paciente cheio de agenesia, transposição dentária, dente descido. Então, além da ortodontia, a gente vai ter que fazer algumas facetas de resina, fazer um clareamento. Então, a pessoa visualiza isso, se identifica e fala, poxa, eu posso ficar com um sorriso muito melhor? Posso ficar com um sorriso muito melhor. Então, isso faz com que a pessoa visualize e tangibilize na hora de fazer a venda, na hora de você fazer a venda. Não precisa que você pegue o cheque assinado ou assine o contrato de compra e venda, mas você destrinchou tudo, mostrou para a pessoa a capacidade que você tem, como que a sua clínica trabalha, os resultados que você já obteve, né? Então isso daqui é uma prova inequívoca de que você conseguiu resolver um caso semelhante ao da pessoa. Seja ele mais complexo ou mais simples, não importa. A pessoa vê e fala, pô, o doutor consegue fazer isso daí, a doutora consegue fazer isso daí. Então aí o valor, obviamente que é importante, tem parcelamento, tem um monte de coisa, assunto para outros bate-papos, mas a imagem como marketing de venda deve ser utilizada sim, desde que esses pacientes já tenham te autorizado e que você tenha o tempo necessário para mostrar para o seu paciente o que você pegou e como você deixou aquele caso, fazendo a ressalva de que cada caso é um caso, que isso não sirva como promessa de resultado, mas como comprometimento seu para colocar toda a sua estratégia em prática, ok? Então usem e abusem das imagens dentro de todo um código ético que nós sabemos qual é, tá? Bom, eu sou o Rodrigo Ziroldo, aqui do Dentista Bem de Vida. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, baixa o e-book gratuito lá no dentistabemdevida.com.br. Um grande abraço e até a próxima!